Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, hoje eu gostaria de tratar com vocês de um tema importante e que acabou acontecendo numa das últimas sessões plenárias que eu participei, que foi a prisão do réu logo após o veredito condenatório. É isso mesmo, o acusado foi preso em plenário. Para que vocês possam entender, o réu era acusado da prática de um crime de feminicídio tentado, e havia sido preso, ele não foi preso em flagrante, ele foi preso um pouco após os fatos, ficou preso por um período de tempo e foi solto por ocasião da decisão de pronúncia. Isso aconteceu porque ele tinha condições pessoais favoráveis. Primário, sem antecedentes, tinha emprego e residência fixa, enfim, a magistrada, quando foi pronunciá-lo, entendeu que ele poderia aguardar o julgamento em liberdade. Foi realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e nós sustentamos a tese da desclassificação e a desclassificação para lesão corporal e a tese do homicídio privilegiado. E de toda forma, eu imaginava que, mesmo que ele fosse condenado, o apenamento ficaria em torno de 9 a 10 anos, o que não permitiria a prisão em plenário. Até porque eu fiz essa leitura tendo por base o disposto no artigo 492, inciso 1º, a linha E, que esse artigo diz que o magistrado mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for caso, sem prejuízo de conhecimentos e recursos que vierem a ser interpostos. Então aqui eu imaginava que, mesmo que ele fosse condenado, não seria uma pena de 15 anos, então que ele poderia guardar o recurso em liberdade. Infelizmente não foi o que aconteceu, eu fui surpreendido na sessão de julgamento com o decreto de prisão, e era um decreto até que ele tangenciava entre prisão preventiva e prisão em plenário, porque ele fazia referência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada pela primeira turma, que autorizaria a prisão em plenário. Então, ele era meio dúbio essas duas questões, E eu fui surpreendido, claro, uma situação muito ruim, Você sente que você falhou com a pessoa que você está defendendo, porque nem avisou de que isso poderia acontecer. Porque uma coisa é a defesa falou, olha, aqui há uma chance grande de você ser preso, o defensor fala isso, para o acusado, você quer ir? Você quer ir ao julgamento, quer participar do julgamento ou não? Outra coisa é a pessoa ser presa sem aviso prévio nenhum, sem o próprio defensor saber. Foi muito desagradável, eu saí desse júri, esse júri foi numa quarta-feira, e na mesma noite eu já fiz o HC, agradeço até ao meu amigo, defensor público do Núcleo de Segunda Instância, o João Felipe Reis, que é um dos coordenadores, que me auxiliou muito, me ajudou, me mandou o modelo material para esse HC. Então fiz esse habeas corpus e o Tribunal de Justiça negou a liminar, denegou a liminar e esperou ali para julgar o mérito. Como o réu estava preso, eu entendi que era caso de subir, pedindo a superação da súmula 691. Subi para o STJ, inclusive citei um precedente do STJ, da sexta turma, que deixa claro que essa questão da prisão em plenário ainda pende de decisão do Supremo Tribunal Federal, e de fato pende mesmo, porque o ministro Barroso entendeu que essa era uma questão de relevância, de repercussão, e o assunto foi levado à votação. E tivemos 2 votos já nesse sentido, e aí o processo está com vistas para o ministro Lewandowski. Então, há uma decisão do STJ, da sexta turma, dizendo que, olha, como esse processo está pendente de julgamento, aguardando o julgamento no Supremo, por hora, nós entendemos que não é possível a prisão em plenário e que a prisão que pode ser aplicada é a prisão preventiva. Citei esse próprio precedente do STJ. Porém, para minha surpresa, o caso foi barrado na súmula 691. Houve lá o caso, foi barrado. E aí o meu colega defensor público, Fernando Mores, que está atuando em Brasília, me orientou, disse que, olha, eu vou agravar dessa decisão e faço o HC para o STF. E foi exatamente o que foi feito. Porém, felizmente, antes do HC do STF ser julgado, o agravo foi julgado procedente e se concedeu, então, a ordem para determinar a soltura desse acusado. E é interessante que o ministro, ao tratar do caso, explica o seguinte, que
que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do crime, fazendo apenas menção aos termos da norma processual penal, sem qualquer descrição fática, concreta, nova, atual, que demonstrasse a efetiva necessidade da medida extrema. Ainda menciona a gravidade concreta comprovada. Já era conhecida no momento da pronúncia, e mesmo assim, o juiz singular à época deixou de decretar a prisão por entender que estavam ausentes os requisitos legais. Portanto, a prisão não poderia ser agora decretada tão somente em razão do reconhecimento da culpabilidade do réu pelo tribunal do júri. Diz ainda que se o réu primário respondeu ao processo em liberdade, compareceu a todos os atos processuais, como consignado na pronúncia, a prisão somente poderia ser decretada se comprovada a ocorrência de fato novo, atual e relevante que demonstrasse a efetiva imprescindibilidade da medida extrema, que não se verifica. Além disso, pelo que consta nos autos, a prisão teria sido decretada inclusive sem requerimento do Ministério Público, que igualmente se revela ilegal, tendo em vista a vedação introduzida pela Lei 13.964 de 2019. Então, por isso, foi concedida a ordem, não foi conhecido, mas foi concedida a ordem, né, superando a súmula 691, para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Esse caso acabou tendo um desfecho bom, um desfecho razoável, né? O acusado vai poder esperar e guardar o julgamento do seu recurso em liberdade. É uma situação muito triste para todos, né? Você passar um julgamento, terminar um julgamento dessa forma, não tem situação mais angustiante que a prisão em plenário. E é algo que talvez a gente vai ter que conviver ao longo do tempo, né? Vamos torcer para que o Supremo não dê seguimento a isso, não autorize essa prisão em plenário, porque ela é totalmente descabida e ela é antecipação de pena. Mas quando você sofre na pele, quando diante dos seus olhos a pessoa que você está defendendo, é uma angústia absurda. Felizmente terminou bem. Para quem se interessar, eu vou disponibilizar essa decisão, deixar lá no link da biografia, para olhar, porque se alguém passar por uma situação parecida, tem lá um padrão de decisão nesse sentido. Agradeço a todos por acompanhar o portal e espero revê-los em outros vídeos.